Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para essa quarta-feira. A semana está voando, né? O ano já. Estamos aí indo para o quinto mês, né? Daqui a pouco estamos em maio. Queria deixar uma boa notícia para vocês e um convite. Vou deixar o link aí na descrição do nosso podcast Caminhando com Cristo. Tá no Spotify, tá? Então visita lá, muito em breve vamos ter entrevistas, vamos ter debates sobre determinados assuntos, vamos escolher assuntos tais como o santuário, as festas judaicas, enfim. Vai ser bastante interessante. Conto com vocês. Vamos então para o livro de Ezequiel, né? Um outro profeta, também da turma aí dos profetas maiores, né? Ezequiel, ele exerceu seu ministério de profeta na Babilônia, começando 7 anos antes da destruição de Jerusalém e encerrando o seu ministério 15 anos depois. A mensagem de Ezequiel, assim como a de Isaías, era uma mensagem e foi uma mensagem de denúncia e consolação. O ponto central das predições de Ezequiel é a destruição de Jerusalém. Antes desse acontecimento, seu motivo principal era chamar ao arrependimento aqueles que viviam em segurança descuidada, advertindo-os a que não abrigassem a esperança de que, com a ajuda dos egípcios, sacudiriam o jugo da Babilônia. Isso você encontra no capítulo 17 do livro de Ezequiel, tá? Versículos 15 a 17. E assegurando-lhes que a destruição da cidade e do templo eram inevitáveis e se aproximavam rapidamente. Depois desse acontecimento, seu cuidado principal foi consolar os judeus desterrados, prometendo-lhes libertação futura e restauração para a sua terra, animando-os com a certeza de bênçãos futuras. Né? Tivemos aí o afastamento, então, da glória de Deus, né? De Israel, se afastou, né? Em vista do juízo vindouro, e a volta de sua glória, em vista da restauração futura. Né? O autor do livro de Ezequiel, como Jeremias também, foi ao mesmo tempo sacerdote e profeta. Então foi o autor Ezequiel. Ele foi levado cativo, né, com o rei Jeoaquim por Nabucodonosor, cerca de 10 anos antes da destruição de Jerusalém. Seu lar era Tel Abib, na Babilônia. Nesse lugar ministrou aos desterrados, a maioria dos quais resistiu às suas palavras, aderindo à esperança falsa de um regresso rápido. A tradição informa que Ezequiel foi morto por um dos desterrados, repreendido por ele por causa de idolatria. Né? E os acontecimentos históricos, né, foram registrados em cerca de 21 anos, no período de 595 a 574 a.C. E nós temos a chamada do profeta, contemplada lá no capítulo de 1 a 3. A sorte de Jerusalém e da nação, nos capítulos 4 a 24. Profecia contra as nações, capítulo 25 até o 32. E a restauração de Israel, capítulo 33 a 48. Né? A chamada do profeta, você verifica no capítulo 1, né? Assim como no caso de Isaías, a chamada de Ezequiel foi precedida por uma visão da glória do Senhor. Você pode comparar isso lá com Isaías no capítulo 6. As criaturas viventes mencionadas nesse capítulo são os querubins, uma ordem de seres angelicais cujo ministério parece ser, com relação aos homens,
a guarda e vindicação da santidade de Deus. Sua missão e mensagem, como no caso de Isaías, era de condenação a um povo desobediente. Hoje, como é que estamos? Obedecendo ou desobedecendo? Estamos atentos ou estamos aí flutuando na maré? Sua responsabilidade, ele é posto como atalaia sobre a casa de Israel, com uma advertência solene contra o descuido de seu dever. Quer dizer, ele ficou alertando, exortando, né? Nada de, olha, tá tudo certo. Não, ele ia e enfrentava, assim como Jeremias, assim como Isaías, né? Na sua segunda visão da glória do Senhor, está lá no capítulo 3, Ezequiel não devia começar imediatamente o ministério de pregação, mas devia abster-se de falar até receber instruções do Senhor para que o fizesse. Tudo no tempo de Deus. Tinha de permanecer em sua casa até que recebesse de Deus as revelações referentes ao destino de Israel, né? Aí no capítulo 4 a 24, como nós dissemos, está lá a sorte de Jerusalém e da nação. O Senhor ordenou a Ezequiel que ficasse calado até receber instruções para profetizar. Capítulo 3 está dizendo isso. Mas, apesar de ficar em silêncio quanto às mensagens orais, foi-lhe ordenado que falasse à nação por meio de ações simbólicas ou sinais. Capítulo 4, verso 6. E da seguinte maneira: por meio de um tijolo e uma panela de ferro, Ezequiel representa o sítio de Jerusalém. Para simbolizar o castigo que Israel sofreria por causa dos 390 anos de iniquidade, ou seja, desde o estabelecimento da idolatria por Jeroboão até o 23º ano de Nabucodonosor. É tempo, hein? E o castigo de Judá por seus 40 anos de iniquidade, começando com a aliança de Josias. Você encontra isso lá em 2 Reis, no capítulo 23, versos de 3 a 27. Terminando com os acontecimentos registrados em Jeremias. Ezequiel deita-se sobre o lado esquerdo por um dia para cada ano desse período de idolatria e pecado. Para significar a fonte que prevalecerá durante o sítio, deve comer o pão por peso e beber a sua água por medida. Está lá no capítulo 4. Outro símbolo de cortar o cabelo do profeta significa a destruição do povo de Jerusalém por fome, pestilência e pela espada. Uma série de mensagens prediz desolações sobre o país e juízo sobre os povos. Uma visão de destruição de Jerusalém é dada lá nos capítulos de 8 a 11, né? O afastamento de Ezequiel como um fugitivo e pelo comer do seu alimento como em tempos de fome, expõe-se à proximidade do cativeiro de Judá. Você encontra isso lá no capítulo 12, né? Ele tem a parábola da grande águia, demonstra a punição da traição de Zedequias por quebrar o pacto com Nabucodonosor e por pedir auxílio ao Egito em sua rebelião contra ele, né? E outras tantas. Profecias contra as nações, como Isaías e Jeremias, Ezequiel traz uma mensagem para as nações vizinhas de Israel. É uma mensagem de juízo, baseada, na maioria dos casos, no seu tratamento com Judá. Algumas delas, com relação aos amonitas, causa do castigo, o regozijo pela calamidade de Judá. Está lá no verso 3 do capítulo 25. Forma de castigo foi uma invasão e desolação. Com relação a Moabe, a causa do castigo foi a insinuação de que Judá não era melhor do que os pagãos que adoravam ídolos.
um golpe indireto contra Deus. Forma de castigo, a invasão. Com relação a Edom, a causa do castigo, a sua atitude para com Judá no dia de sua calamidade. E teve como forma a retribuição do Senhor pelas mãos de Israel. Com relação a Filístia, com relação a Tiro, né? Muito interessante. Depois passa para a restauração de Israel, né? Até o capítulo 33, até o capítulo final do 32, né? A mensagem de Ezequiel foi de castigo iminente para a cidade e de cativeiro para o povo. No entanto, a partir do capítulo 33, vem as predições, né? Predominando o elemento de consolação em sua profecia. A missão de Ezequiel é renovada, e depois da chegada da notícia da tomada de Jerusalém, ele pôde falar ao povo claramente, em vez de pregar por meios de sinais, né? Pela visão do Vale dos Ossos, é muito interessante, os ossos secos, né? Simboliza-se a atual morte nacional de Israel e a ressurreição nacional futura, quando os reinos de Judá e Israel estiverem unidos sob o rei Davi, seja Davi ressuscitado ou o próprio Messias, o descendente de Davi, e a nação inteira ligada a Deus, né? Então, muito interessante, e eu poderia dizer para vocês aqui que a vitória vem do Senhor, conforme a gente pode verificar no livro de Ezequiel, no capítulo 1, verso 8. E olha o que diz: e tinham as mãos de homem debaixo das suas asas, nos seus 4 lados, e as 4 tinham suas faces e suas asas, né? Na visão do profeta Ezequiel, havia a aparência de uma mão sobre as asas dos querubins. Isso deve ensinar aos servos do Senhor, Deus, que é o divino poder que dá sucesso. Aqueles a quem Deus emprega como seus mensageiros não devem sentir que a obra do Senhor depende deles. Lê do engano isso. Seres finitos não são deixados a levar este fardo de responsabilidade. Aquele que não dormita, que está continuamente atento à sua obra para a realização de seus desígnios, promoverá seu trabalho. Ele, Deus, subverterá os propósitos dos ímpios e levará a confusão aos conselhos dos que planejam contra o seu povo. Amém? Então, o que eu aconselho? Estudar as profecias, um livro maravilhoso. No capítulo 8 de Ezequiel, a gente analisa aqui e é estudado as abominações no templo. No capítulo 9, a matança dos perversos. A glória de Deus deixa o templo, está lá no capítulo 10, né? Deus julga os maus conselheiros. Deus julga os maus conselheiros. Capítulo 11, vou ler o versículo 1. Além disso, o Espírito me levantou e me trouxe à porta leste da casa do Senhor, a qual olha em direção ao leste. E eis à porta do portão 25 homens, entre os quais vi a Jaazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. O versículo 2. Então ele me disse: filho do homem, estes são os homens que maquinam o mal e dão perverso conselho nesta cidade. Deus alerta sobre tudo. Fala sobre o cativeiro de Judá, né, simbolizado, né? Jerusalém como uma noiva adúltera. Olha que interessante. Capítulo 16. Novamente a palavra do Senhor veio a mim, versículo 1 do capítulo 16. Filho do homem, faze Jerusalém conhecer as suas abominações. Deus determinando a Ezequiel que fizesse o pessoal conhecer das abominações. Nós temos que refletir sobre nossa vida, os conceitos que temos levado em consideração, aquilo que está nos importando, que está nos tomando tempo, está relacionado a Deus? Se não está, faça uma reflexão. Vamos fazer uma reflexão. Ontem eu disse,
Vamos ao culto, voltamos ao culto. Vamos à igreja, voltamos da igreja. 10, 15, 20 anos. E o que isso tem mudado em nossas vidas? O que isso tem mudado? Com todo respeito, será que entra aqui e sai aqui? Eu outro dia vi um palestrante, um pastor, dizendo que ele repetiu a pregação dele 3 sábados seguidos. No terceiro sábado, um membro chegou e falou assim: pastor, eu acho que o senhor já falou dessa mensagem. Ou seja, 3 sábados seguidos, um membro foi e falou assim: eu acho que o senhor... Quer dizer, está indo fazer o que no culto? Onde está a cabeça? Onde está a mente? Nós temos que estar ligados a Deus, buscar o lado espiritual. E é isso que eu desejo para você, que você busque o conhecimento do Senhor através do Espírito Santo e que eu também tenha essa capacidade, essa bênção em minha vida, da minha família. Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus, amém. E não se esqueça, nosso podcast no Spotify, o link está aí para você. Um grande abraço.